Você já imaginou como será o momento exato da volta de Cristo? O que estará acontecendo no céu e na terra? Como nós poderemos reconhecer os sinais? Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre o retorno de Jesus. Será que você está preparado para o que está por vir? Não se trata apenas de profecias antigas. São orientações que podem impactar sua vida hoje. E se tudo o que você conhece sobre o mundo fosse abalado num instante? Vamos descobrir juntos os sinais que não podem ser ignorados e o que esperar do maior evento da história da humanidade. O sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e quando Jesus voltar à terra, haverá sinais conforme está na Bíblia. A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da terra e termina com o fim do mundo. Jesus nos disse para vigiarmos e orarmos. Não podemos ficar parados e observar as nuvens esperando que ele apareça. Não foi isso que ele quis dizer. Ele diz: fique de olho no que está acontecendo no mundo e veja quais sinais eu dei a vocês para ajudá-los a se preparar. Então vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 24, onde os discípulos lhe perguntaram quais serão os sinais ou sinais do seu retorno. O que faríamos se não soubéssemos quando isso acontecerá? A pergunta deles. Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de tal forma, maneira direta. Mateus 24, versículo de 3 a 5. Enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram até ele em particular e disseram: diga-nos quando acontecerá essa destruição do templo e qual será o sinal da sua vinda e do fim da consumação dos tempos. Jesus respondeu: tenha cuidado para que ninguém os engane, enganando vocês e levando você ao erro, pois muitos virão em meu nome, abusando dele e se apropriando da força do nome que me pertence, dizendo que eu sou o Cristo, o Messias, o ungido, e eles enganarão muitos. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele dá um resumo dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus secretamente, quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Esta conversa ocorre em Mateus 24, versículo 3 a 36. Agora, naquela passagem, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. O primeiro sinal são desastres no mundo, e ele observa, por exemplo, guerras, fome e terremotos. O mundo é o segundo sinal de sua vinda, que nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos: a angústia de Jerusalém. Então, Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda virá instantaneamente depois disso. Então, saberemos quando ele virá e estaremos prontos. Não haverá risco de falsos profetas ou Messias quando esse sinal vier. Não haverá engano e será muito rápido. Em Mateus 24, versículo de 29 a 31. Acontecerá é que toda a luz natural será desligada. O sol escurecerá e as estrelas cairão imediatamente após a tribulação daqueles dias. O sol cairá, será escurecido, e a lua não fornecerá sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E nesse momento, o sinal do Filho do Homem vindo em sua glória aparecerá no céu. E então todas as tribos da terra, e especialmente Israel, lamentarão, lamentando a sua rebelião e rejeição do Messias. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, em brilho e esplendor. E ele enviará seus anjos com uma trombeta alta, e eles reunirão seus eleitos, os escolhidos de Deus, dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Há muitas previsões disso, através da Bíblia. Isaías diz que os céus serão enrolados como um tapete. Isaías 34, versículo 4. Todas as hostes do céu serão dissolvidas, e os céus serão enrolados como um pergaminho. Todas as suas hostes, as estrelas e os planetas, também murcharão como uma folha da videira. E como um figo murcha da figueira, a luz natural desaparecerá, deixando apenas luz artificial, iluminando a terra. O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar: é isso? Os cristãos exclamarão: o sol,
as estrelas e as luas param de brilhar, logo antes que isso aconteça. Deus apaga as luzes do céu para se preparar para o brilho da luz que marcará seu retorno. Então ele vem nas nuvens de volta ao planeta Terra, e nós o encontramos. Não estamos nos reunindo em um estádio terrestre, porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Vamos alcançá-lo no ar. E isso será suficiente. Que perspectiva fantástica quando você vê todas essas coisas. Você sabe que ele está nos portões, prestes a caminhar através dele. Diz que o Filho do Homem virá depois daquele tempo de tribulação. Aqui, a angústia se conecta com Mateus 24 a 21, para apontar para um período específico da grande tribulação, a expressão adverbial. Imediatamente, após enfatiza que os sinais celestes e a vinda de Jesus ocorrerão após o momento de grande angústia, apenas descrito em Marcos 24, versículo de 15 a 28. Distúrbios celestiais. O fim dos tempos virá com grandes distúrbios nos céus, com céus escurecidos, estrelas cadentes, a ruptura das forças desta era. E, finalmente, a vinda de Jesus. Em sua vinda, ele reunirá os eleitos dos confins do céu. Esses eventos provavelmente se referem ao seu chegando ao final do tempo da tribulação, que corresponderia ao tempo do julgamento das nações. Várias passagens proféticas descrevem os distúrbios cósmicos que ocorrerão e cercarão o retorno glorioso de Jesus. Joel 2, versículo 10. Os terremotos, os céus, tremem o sol e a lua escureceu e as estrelas perdem seu brilho. Apocalipse 6, versículos de 12 a 14. Eu olhei quando o Cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco feito de cabelo, e a lua inteira tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caiu na terra, como uma figueira que perde seus figos de fim de verão, quando sacudido por um vento forte. O céu foi dividido, separado da terra, e enrolado como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram desalojadas e removidas de seus lugares. O sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. É difícil dizer exatamente o que este sinal parece preceder seu retorno, como descrito em Apocalipse 19, versículo 11. Talvez este sinal esteja de alguma forma relacionado com os incríveis distúrbios cósmicos que precederão o grande evento Apocalipse. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que a monta é chamado fiel e verdadeiro, confiável, leal, incorruptível. Firme e com justiça, ele julga e remunera a guerra contra as nações rebeldes. O chamado aos eleitos e a promessa da eternidade. Além dos sinais cósmicos e da reunião dos eleitos, é importante lembrar que a segunda vinda de Cristo também traz uma promessa de transformação. Em 1 Coríntios 15:52, Paulo descreve um momento crucial, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Os mortos em Cristo serão ressuscitados e os vivos serão transformados. O corpo mortal será revestido de imortalidade e a morte será finalmente derrotada. Essa imagem poderosa fala da redenção final e da transição para a eternidade. O retorno de Cristo não é apenas um evento para o fim dos tempos, mas um divisor de águas que cumpre o plano de Deus desde a criação. Toda a humanidade verá o desfecho da história sagrada, onde justiça e misericórdia se encontrarão. E para aqueles que permaneceram firmes na fé, será o início de uma nova era de paz, a reunião dos povos e o juízo final. A vinda de Cristo também inaugura o juízo final. Apocalipse 20 nos dá uma visão deste momento crucial, onde todos, grandes e pequenos, comparecerão diante do trono branco de Deus. Os livros serão abertos, e as obras de cada um serão avaliadas. Esse julgamento não é apenas um ato de condenação, mas uma restauração da justiça divina. Aqueles que estão em Cristo não têm o que temer, pois sua fé os justifica. Essa cena impactante nos lembra que o retorno de Cristo marca a restauração plena do reino de Deus. Cada injustiça será corrigida, cada lágrima será enxugada.
Apocalipse 21:4. E um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos, onde Deus habitará entre seu povo. O convite à vigilância. Jesus, em várias passagens, nos adverte a estarmos preparados, pois o dia e a hora de sua vinda são desconhecidos. Mateus 24:44 nos lembra: por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A vigilância e a oração são as atitudes recomendadas para aqueles que aguardam seu retorno. Essa expectativa não deve ser de medo, mas de esperança. O crente vive com a certeza de que, apesar das tribulações e dos desafios da vida, o Senhor voltará para restaurar todas as coisas. Essa esperança nos sustenta nas dificuldades e nos inspira a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, sabendo que nossa fé não será em vão. O reino milenar e a Nova Jerusalém. Outro aspecto fascinante da segunda vinda de Cristo é o estabelecimento do reino milenar. Em Apocalipse 20, 1-6, aprendemos sobre um período de 1000 anos em que Cristo reinará na terra, trazendo paz e justiça. Durante esse tempo, Satanás será preso, e aqueles que foram fiéis a Cristo reinarão com ele. Esse reino será um período de renovação, onde a ordem divina será restaurada, e o mundo verá a verdadeira justiça sendo implementada sob o governo de Cristo. Este reino milenar prepara o cenário para a criação de um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, 1. Aqui entra a visão de João da Nova Jerusalém, a cidade santa que desce dos céus, adornada como uma noiva para seu esposo. Esse é o cumprimento da aliança de Deus com a humanidade, onde ele habitará permanentemente entre seu povo, e não haverá mais morte, tristeza ou dor. A Nova Jerusalém é descrita como um lugar de glória inigualável, com ruas de ouro e portões de pérolas. Mais do que uma cidade física, ela simboliza a plena restauração da comunhão entre Deus e seus filhos. Esse momento marca o clímax da história redentiva, onde o povo de Deus finalmente desfrutará da paz eterna e da presença de Cristo para sempre. Se você chegou até aqui, parabéns, você é uma pessoa muito dedicada. Qual foi a parte mais interessante do vídeo? Deixe nos comentários, e quem sabe sua ideia não aparece no próximo conteúdo. E por isso, vou dar um coraçãozinho, porque acredito que você tem tudo para se tornar uma pessoa sábia e de sucesso. Agora, estão aparecendo na sua tela 2 vídeos que preparei especialmente para você. Ao assistir eles, você vai aprender algo que talvez nunca tenha visto antes. Então, não perca essa oportunidade de aprendizado. Escolha um dos vídeos e assista agora mesmo.